Diga assim: Jesus, diga a pessoa que está ao seu lado, Jesus conquistou na cruz do Calvário o direito de você viver todas as promessas do Pai para a sua vida. Diga assim para Ele: viva essas promessas. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Jesus? Quantos podem dizer: Jesus, eu sou grato pela tua obra, Senhor. Jesus, eu sou grato pelo teu amor. Jesus, eu sou grato por pertencer ao teu povo. Você pode sentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Bom é estarmos na casa de Deus, onde flui o amor, onde Deus revela a sua palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Meu querido, nesses dias, abra o seu coração para viver toda a dimensão da palavra de Deus. Deus não te chamou para ser um ser terreno. Deus nos chamou para ser seres celestiais, para viver em outra dimensão, não na dimensão dessa terra. Deus sempre apontou isso para nós. Sempre Ele quis que nós olhássemos para as circunstâncias, para a humanidade, para aquilo que nos cerca ao redor com os olhos dele. Não importa o que está acontecendo lá fora, se você está firmado em Deus, é tudo diferente com você. Lá em Êxodo, gente, 10 pragas, sabe, detonando com o Egito, e a aldeia onde o povo dos hebreus estava intacta. A galera toda piolhenta lá no Egito, e eles limpinhos, sem nenhum piolho, sem nenhuma coceira. A galera assombrada por rãs, a sua água transformada em sangue, e no arraial deles, sua água limpa. Deus não nos chamou para sermos seres terrenos, para compactuar das aflições dessa terra, mas para vivermos na dimensão da glória de Deus, e para sermos esperança para essa geração, para a nossa geração. Deus não nos chamou para vivermos coisas pequenas. Deus nos chamou para coisas grandes. Quando Ele se apresenta para Moisés, um homem já passado de idade, se eu não me engano, 80 anos, me corrijam, 80 anos ele aparece ali na sarça, né? Teólogos, por favor, Rafael. 80 anos, cansado, ele escreve o Salmo, já cansado. Salmo 90, se eu não me engano, ensina-me a contar os dias, Senhor, que eu possa alcançar a sabedoria. E Deus é muito louco, né, gente? Deus aparece para esse homem e diz que tem uma coisa, tem um plano para a vida dele, que tem que fazer algo para ele. E a hora que Deus fala a dimensão da coisa, ó, você vai estar diante de Faraó, você vai libertar todo o meu povo do Egito. Gente, era 400 anos, a mentalidade estava embrutecida, a coisa estava era difícil acreditar naquilo. Mas Deus é Deus de coisas impossíveis. Deus, quando nos chama para fazer coisas, Ele não nos chama mais para fazer coisas possíveis. Deus nos chama para fazer aquilo que é impossível, para colocar no coração daqueles que para a humanidade, para essa geração, aos olhos das pessoas, já está perdido. Deus nos chamou para mover no sobrenatural. Por isso nós não podemos nos contentar com o raso. Quando Ezequiel bateu lá em Ezequiel 47, no raso, Deus falou: cara, não é só isso que eu tenho, vem mais para o fundo. Deus sempre vai nos chamar mais para dentro dele. Deus sempre vai nos chamar mais para o sobrenatural. Deus sempre vai querer que nós conheçamos mais do seu poder e da sua glória. Mas o problema é que nós olhamos tanto para nós, olhamos tanto para as nossas dificuldades, olhamos tanto para as nossas limitações, e acabamos perdendo de viver o sobrenatural. Em um dos Salmos 34, se eu não me engano, o salmista apela: olhai para Ele e sereis iluminados, vocês não ficarão confusos. O problema é que nós nos confundimos quando olhamos para nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para aquilo que Deus quer fazer e olhamos para nós nos confundimos. Como que eu? Acabei de pecar ontem, como que Deus vai me usar? Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para o grande amor do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para viver na dimensão que Deus que nós vivamos, nós podemos viver em níveis mais profundos.
em níveis mais profundos. O tema da minha mensagem é: Deus não muda os seus planos. As promessas de Deus são imutáveis, elas não mudam. Deus não muda os seus planos. Tudo aquilo que Deus fez, Ele garantiu. Tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, Ele garantiu. Mas o grande problema, gente, é que a gente é tão envolvido com essa terra, a gente ama tanto as coisas dessa terra, que nós acabamos de esquecer a dimensão dos céus, a dimensão daquilo que Deus tem para nós. E Deus nesses dias, Ele quer mudar isso na nossa mente, porque Deus tem coisas grandes para realizar na igreja. Deus tem coisas grandes para fazer através da minha, da sua vida, da igreja na face da terra, da igreja nos quatro cantos dessa terra. Não estou falando de algo exclusivo do aprisco, estou falando, Deus tem coisas grandes, Ele está com pressa. Está na hora de tirarmos os nossos olhos de nós, tirarmos os nossos olhos das circunstâncias e olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Essa foi a resposta do anjo quando disse: Maria, você vai ficar grávida. Como que eu fico grávida sem se relacionar sexualmente? Sou virgem. Mas Maria, para Deus não é impossível. Sabe, gente, para Deus não é impossível curar essa enfermidade. Para Deus não é possível restaurar um casamento. Para Deus não é possível salvar aquela pessoa, seu amigo, sua amiga que está perdido nas drogas, ou em qualquer outro tipo de cadeia, de pecados. Para Deus não é impossível. E tudo que Deus quer é que nós concordamos com Ele. Tudo que Deus quer é que nós proclamamos essas verdades, que nós vivamos essas verdades. As palavras, as promessas de Deus não mudam, os planos de Deus não mudam. Hebreus capítulo 6. Aleluia, Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que o seu coração queima nesses dias para viver algo muito maior em Deus, mas para esse muito maior, para essa algo maior de Deus, de verdade, se estabelecer na nossa vida, nós precisamos morrer. Nós precisamos deixar muitas coisas. Estou falando só de pecado não, estou falando de medo, de jeito de lidar com pessoas, de jeitos de... Deus vai nos... Deus é necessário, gente. Não se põe vinho novo em odres velhos. Deus não vai dar nada para você que vai se perder ali na frente. O desejo de Deus é trabalhar na minha e na sua vida, antes de nos dar qualquer outra coisa. E Ele quer fazer isso. Ele não muda os seus planos. Nós podemos mudar os nossos planos, nós podemos abandonar os planos de Deus, mas Deus não muda os seus planos. Deus não muda nada daquilo que Ele já falou para mim e para você, tanto na sua palavra, mas como promessa no Espírito Santo, em particular para você. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Hebreus capítulo 6, versículo 13 ao 20. Glória a Jesus. Talvez a minha tradução, eu gosto muito dessa tradução, você vai soar um pouco diferente para você, mas ouça essa tradução. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, Deus jurou pelo seu próprio nome, visto que não havia ninguém maior por quem jurara. Ele disse a Abraão: eu prometo abençoar a você constantemente. Olha que lindo. Deus disse para Abraão: eu prometo te abençoar constantemente, e lhe darei um filho, e lhe farei pai de uma grande nação. Abraão, olha só a resposta de Abraão. Abraão então esperou com paciência, até que finalmente Deus lhe deu um filho, Isaque, como havia prometido. Glória a Deus. Quando um homem faz um juramento, está jurando por alguém que é maior do que ele próprio. Um juramento, olha só, um juramento confirma o que foi dito. E esse juramento termina com toda a discussão sobre o assunto, ou confusão. Está dizendo, aquilo que Deus jurou não tem mais nada que nós questionarmos. Aquilo que Deus já estabeleceu com promessa, não adianta nós queremos descobrir, é desse jeito, como que Deus vai fazer, mas olha só a minha condição, olha só. Diz que todo juramento acaba com qualquer discussão. Não é verdade? Tu queres que o cara vai contigo, eu quero ir acampar, mas eu gosto muito do Anderson, e eu sei que o Anderson não gosta muito de acampar. Daí
Eu digo: Anderson, vão comigo? Vamos. Então jura que eu juro que vou. Então ele se comprometeu totalmente que vai. Foi isso que Deus fez. Ele jurou por Ele mesmo que nos abençoaríamos, que faria de nós herdeiros. Ele está falando de Abraão, mas nós vamos ver abaixo que agora Ele nos inclui nessa promessa. Deus jurou por Ele mesmo. Ele se comprometeu com você. Ah, mas eu falho, eu tenho pecado. Não importa, isso não muda o plano de Deus. O que muda são as respostas que vocês dão, que nós damos com essas promessas ou com o nosso caminhar com Deus. Vir à igreja não nos faz perfeito, mas andar com Deus nos aperfeiçoa todos os dias. Anda comigo e ser perfeito. Caminhar com Deus nos faz perfeito. Então diz assim: quando o homem faz um juramento, está jurando por alguém que é maior do que ele próprio. E um juramento confirma o que foi dito. Deus já confirmou através do seu juramento. Isso acaba com toda discussão, ou com toda dúvida, ou com toda, será? Não, o que Deus falou. Diga: Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Deus se comprometeu tanto, gente, com a humanidade. Deus se comprometeu tanto, que Ele falou: a semente da mulher, lá em Gênesis. Deus poderia desistir, o homem pisou tanto na bola, tanto rei, tantos juízes, tantos profetas pecaram, né? Não eram mais dignos, mas Ele permaneceu firme, enviou Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, nos trouxe vida e vida em abundância. Deus, Ele mantém firme as suas promessas. Ele não muda. Aquilo que Ele falou para você, Ele não muda. Ele não muda. Não muda mesmo. Que acaba com toda a discussão sobre o assunto. Deus também se comprometeu fazendo um juramento, a fim de que os herdeiros, olha aí, os herdeiros da promessa soubessem com toda a certeza que nunca precisariam recear. Que lindo! Que Ele mudaria os seus planos. Gente, eu estava lendo nisso, eu estava dizendo: Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? Ele disse que Deus, Ele jurou por Ele mesmo, para que nós, os herdeiros, em nenhum momento da nossa vida viesse recear, ou ter medo que Deus viesse a mudar os seus planos ao nosso respeito. Deus não mudou os seus planos. Deus não muda os seus planos. Saiba disso. Nós estamos numa atmosfera de amor, numa atmosfera de revelação, a qual nós precisamos decidir a cada dia o que nós vamos viver para nós mesmos, não vamos viver para as promessas de Deus. Abraão, para viver as promessas de Deus, ele teve que sair da sua parentela, ele teve que sair do contexto que ele vivia antes, deixar de ser aquele Abrão, para se tornar Abraão. Nós muitas vezes viemos para Deus e não deixamos ainda, temos muitas coisas da velha natureza, não confessamos, não deixamos, não temos fé para abandonar, não temos forças. Está na hora de darmos uma resposta para Deus, está na hora de dizermos: Deus, eu estou aqui, o que o Senhor tem para mim é grande, eu estou vivendo no raso. Eu estou esperando Deus me chamar para o fundo. Gente, Ele já abriu um rio profundo para nós entrarmos. É muito lindo esse texto, irmãos. A fim de que os herdeiros, inclui você aí, da promessa, soubesse com toda certeza que nunca precisariam recear, que Ele mudaria os seus planos. Deus não muda. Eu quero afirmar para você, pregação é isso, fixar uma ideia. Deus não muda os seus planos. Deus não mudou os seus planos. Deus não mudou as suas promessas. Tudo que Deus sonhou te dar e realizar através de você. Deus não quer dar apenas coisas para você. Deus quer nos dar coisas, mas Ele quer realizar coisas através de nós. Ele nos deu tanto a sua promessa com o seu juramento. Ele nos deu duas coisas importantes: a promessa e o seu juramento. Tanto nos deu a sua promessa e o seu juramento, do que se cumpriria. Que se cumpriria.
Ele nos deu tanto a sua promessa como o seu juramento, duas coisas que podemos confiar inteiramente, pois é impossível que Deus minta. Duas coisas que nós podemos confiar inteiramente, porque é impossível que Deus minta. Agora, todos quantos nós nos refugiamos nele para sermos salvos, podemos tomar posse da esperança quando recebemos tais garantias. Olha, a garantia. Quando recebemos tais garantias da parte de Deus, essa esperança segura é para nós, é para a nossa alma, uma âncora forte e de confiança que nos liga ao próprio Deus. Diga, a esperança nos liga ao próprio Deus. A esperança nos liga ao próprio Deus. Assim como uma âncora, ninguém vê o fundo do mar, né? Mas assim como uma âncora é lançada no mar e ela vai até o lugar, né? E atinge o fundo, e ali mantém aquele navio seguro, no rumo certo. Diz que a nossa esperança nos liga a Deus, nos mantendo firmes e seguros. Quantos de nós dizemos que temos esperança, mas nós não vivemos a esperança? Tentamos enganar nós mesmos. Esperança foi que Abraão teve. Ele esperou com paciência. Aquela pregação do Gabriel, muito sobre perseverança, sobre fé, é a palavra de Deus para nós, a igreja desses dias. É a palavra de Deus para essa geração. Quantos aos milhares têm lotado igrejas, mas não têm crido mais nas promessas de Deus, e apenas são pessoas sentadas no banco, elas não mudam, não transformam mais nada ao seu redor, nada acontece através da vida dela a respeito das grandezas de Deus, porque ela não tem mais esperança, se tornou uma religião, e o culto se tornou mais uma programação social. Eu vou lá, vejo meus irmãos e faço a minha desencargo de consciência. Não, nós não estamos aqui para desencargo de consciência, nós estamos aqui para viver as promessas de Deus para nossas vidas, nós estamos aqui para cumprir os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida. O culto é apenas um lugar onde nós nos capacitamos, onde nós nos afiamos. A Bíblia diz, ora, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A nosso propósito, a nossa função aqui é injetar fé no seu coração, para que amanhã lá você faça toda a diferença, para que amanhã lá como igreja nós sejamos esperança. Essa esperança segura, é uma esperança segura, é para a nossa alma uma âncora forte de confiança que nos liga ao próprio Deus, do outro lado do véu, no santuário interior dos céus. A esperança nos liga aos céus, amém? Nos liga ao santuário, é o que está escrito aqui, onde Cristo penetrou na nossa frente. Quando Ele morreu, hoje o mundo cristão comemora a Páscoa, foi isso que Jesus fez. Ele veio romper com tudo, onde Cristo penetrou para nos dar esperança, para nos fazer entender que Deus é fiel nas suas promessas. Onde Cristo foi na nossa frente, para interceder por nós, valendo da sua posição de nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Gente, esse texto ele é profundo, ele é escrito aos hebreus cristãos, no início da perseguição. Eu imagino que aquele tempo, tanto de confusão, mexeu muito com a mente deles, assim como o nosso tempo que nós vivemos um tempo muito difícil, gente. Por mais que as coisas pareçam ser liberdade, existe uma hoste infernal trabalhando para que você não seja igreja, para que você não seja filho de Deus, para que você não viva as promessas de Deus. Isso só vem colocando no nosso coração, essas potestades, eles conseguiram nos convencer que nós precisamos nos matar inteiramente, nos dedicar inteiramente para alcançar coisas dessa terra. Nós precisamos ter bons carros, boas roupas, bons celulares, comer bem, comer fora. Isso não é errado, não estou falando nada disso, que isso é errado, mas essa é a mentalidade que esse mundo conseguiu injetar na nossa mente, nos nossos corações. Tanto que nós trabalhamos, mas não mais para que os nossos filhos se tornem bons
ministros do Senhor, nós trabalhamos e sonhamos com uma faculdade. Meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser professor. Nada contra isso. Mas se Deus tem para ele ser um pastor, um missionário, como que nós vamos entender isso se não for pela fé? Se não formos entrando no santuário de Deus, onde a vontade de Deus é manifesta. E é isso que está acontecendo. Esse texto foi escrito para os cristãos que estavam vivendo. O apelo daquela perseguição era para que eles deixassem de ser cristãos, para que eles abandonassem a sua posição de filho, para que eles abrissem mão de toda aquela morte, de toda aquela conquista na cruz do Calvário, que o mundo cristão da época comemorou nesses dias, com tanta fé, tanta veemência. O mundo católico principalmente viveu com intensidade, eles vivem com intensidade a Páscoa. Essa esperança que a Páscoa traz, essa esperança que é muito mais que chocolate, que é muito mais que comilança, que comer na casa dos parentes, mas a Páscoa ela vem com o encargo de dizer que Deus ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar para sermos alguém. Era isso, Deus tirou a primeira Páscoa celebrada em 14 de abril, esse é o dia da Páscoa, gente, essa é a Páscoa verdadeira, está escrito na Bíblia e não pode mudar. 14 de abril é Páscoa, Deus falou. 14 de abril é Páscoa. No 14º dia do mês de Abib será para vós Páscoa. Dia 14 de abril. E essa Páscoa, ela vem com uma coisa, com um poder, com uma força libertadora. Em Moisés, tirando o povo de uma condição de escravo, e em Cristo, tirando todas as gerações, de todos os tempos vindouros, de um império de morte, de uma condição de escravo, a mesma coisa, o que lá estava sendo tipificado de uma forma humana, agora Cristo faz com todas as gerações. Mas Ele não faz isso por fazer, porque acha bonitinho, ou porque sentiu pena, porque Deus não trabalha por pena, ou porque acha bonitinho. Deus trabalha com propósito, Deus trabalha com promessas, Deus trabalha a fim de cumprir promessas. Quando Abraão pecou com Ismael, Deus falou, olha, muito antes do povo entrar em Abraão, Isaac nasceu, teve filhos, Jacó nasceu e teve filhos, aí se cumpriu. José, antes ele disse, ó, Abraão, por a sua desobediência, a sua geração, haverá um tempo que os seus filhos, a sua geração, passarão 400 anos no Egito, como escravos, servirão aos egípcios. Mas quando Deus faz uma promessa, mas não esquenta, porque eu vou tirar eles de lá, não é para sempre. Então a Páscoa, ela vem com um propósito de cumprir as promessas de Deus. E Deus arranca um povo de uma condição de escravo, de uma dependência de um faraó, de uma dependência de um principado, de um demônio, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor, para ser povo, para ser uma nação, para estabelecer vida. E o que acontece quando nós nos tornamos crente? Nós nos alegramos um pouquinho e voltamos às mesmas práticas, na nossa mente nada mudou. Precisa haver Páscoa na nossa mente. Páscoa é passagem, Páscoa é tirar, sair de uma condição e ir para outra. Nós precisamos de Páscoa na nossa mente, porque Deus quer cumprir as suas promessas, e Ele não muda. O que muda é o quanto nós estamos trabalhando, esperando. E esperando é sentar, gente. Abraão trabalhou, construiu altares, caminhou, peregrinou toda a terra, todos os momentos ele não parou de obedecer a Deus. Isso é esperança. Eu vou fazer isso porque eu estou esperando. Agora eu vou sair desse lugar aqui e vou para esse outro lugar porque eu estou esperando. Eu estou saindo daqui, estou fazendo isso aqui porque eu estou esperando. Eu vou largar a pornografia porque eu estou esperando. Eu vou largar o adultério porque eu estou esperando. Aconteceu, eu vivi a Páscoa. Deus me tirou de um lugar, agora eu sou outra pessoa. Era essa a preocupação nesse texto de Hebreus. Fazer que aqueles cristãos não se deixassem ser levados pelo impulso, porque todo aquele principado em Roma agora estava querendo um único objetivo: que eles deixassem de ser cristãos, que eles deixassem de ser uma bênção, que eles deixassem de pregar o Evangelho, que eles deixassem de ser luz, que eles se esquecessem das promessas de Deus. Então ele vem com o quê? Com medo, com opressão,
com intimidação. E nós nos fechamos. É para isso que esse texto está escrito, para esse tipo, para essas pessoas, dizer, você não pode esquecer que aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Não tenham medo. Ele jurou por Ele mesmo. Ele empenhou a sua palavra, Ele empenhou a si mesmo. Está escrito o quê? Que Ele empenhou a si mesmo, que Ele deu duas coisas importantíssimas, que é a promessa e o seu juramento. Diz aí que Ele não mente, fala tantas coisas. Você já parou para dissecar esse texto, para ver tantas coisas que fala, que Deus, como Deus se comprometeu comigo e com você? Como Deus se comprometeu com nós? Deus se comprometeu comigo e com você, meu irmão. Por isso nós não podemos ficar na zona da tristeza. Nós não podemos ficar na zona de ser infrutíferos. Eu vou esperar algo acontecer. Não, Abraão não esperou algo acontecer. Ele obedeceu a Deus. E essa era uma esperança viva. Porque quando Deus vê você se movendo, Deus se move. Fica parado. Fica parado aí, vê se Deus vai fazer alguma coisa. Não vai fazer, porque Deus não responde às nossas lamentações. Deus não responde, Deus responde às nossas respostas. Essa resposta que nós damos é a maneira que Deus vai se mover. Querido, quando acontece uma coisa difícil na sua vida, se você ficar dizendo, eu estou triste, está tudo acabado, uma coisa prática, tá? Está tudo acabado, é isso mesmo. Você não está tendo esperança. Sim, mas Deus vai fazer se Ele quiser. Isso não é esperança. Mas quando acontece uma coisa contrária, você diz, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está me levando a um lugar novo. E nesse lugar eu vou conhecer mais do teu caráter. Nesse lugar eu vou conhecer mais da tua bondade. Nesse lugar eu vou conhecer mais quem tu és. Porque tu tens uma promessa e tu não mentisse. Deus não chamou você para morrer na terra do Egito. Deus prometeu. A gente não pensa, Deus me chamou agora para ficar aqui morrendo, acabou tudo. A Páscoa nos aponta para isso. Quando o povo saiu do Egito, quando eles se depararam com o Mar Vermelho, do outro lado o faraó, não tinha sepulcro no Egito para nós morrer, para ser enterrado, nós temos que morrer aqui. Diga ao povo que marche, porque a minha promessa é fiel, ande, porque Deus só abençoa aqueles que estão em movimento para dentro daquilo que Ele quer. É só quando nós andamos para dentro daquilo que Ele quer para nossas vidas, é que nós vimos o milagre acontecer. Deus tem uma promessa, Deus é fiel. Os hebreus cristãos estavam passando por uma prova muito difícil, e aquele principado ele tinha como objetivo fazer com que eles deixassem de viver os sonhos, as promessas de Deus para a sua vida, que eles parassem. Essas provações exigiam deles duas coisas: paciência e esperança. Tenha paciência. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil condicionar o nosso coração, mas nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas. Nós precisamos estar dispostos a ter paciência. Não apenas querer. É tão bonito querer tantas coisas, né? Será que a gente está disposto? Não é verdade? Às vezes a gente está disposto, eu queria ter uma casa assim, assim, assim. A gente quer tantas coisas. Será que a gente está disposto a trabalhar, a lutar, a economizar, a guardar, abrir mão do lanche, abrir mão do restaurante, abrir mão de uma boa roupa para ter aquilo? A gente querer uma coisa, estar disposto é outra coisa. E o Deus, Ele vai muito além. Ele não está nem se importando se estamos querendo ou não. Ele está se importando se nós estamos dispostos. Você está disposto a viver os sonhos de Deus? Se prepare, porque Ele não vai te dar de qualquer forma. Ele vai trabalhar a minha, a sua vida. Ele vai trabalhar o nosso caráter. Ele vai querer que nós conheçamos o seu caráter, a sua fidelidade, a sua bondade. Nós fizemos tantas orações. Eu quero conhecer a tua fidelidade. Eu quero conhecer o teu caráter.
Quero conhecer a tua fidelidade, a tua previsão, Senhor. Aí quando Deus vem e fecha tudo, perdemos o emprego, ficamos 4, 5 meses, dependendo de oferta de irmãos, dependendo da graça de Deus, dependendo ali, cozinhando naquela aflição, a gente não se lembra que a gente pediu para conhecer o caráter de Deus, o caráter de provedor. Como mais Deus vai prover? Na força do nosso braço, para que nós viemos nos gloriar e dizer, não, eu trabalhei, eu tenho, ou dizer, eu não trabalhei e Deus me deu. Não estou fazendo apologia para ser malandro, mas para entendermos algumas verdades espirituais. Deus quer que você viva as promessas dele. Tudo que está aqui não é difícil. Pela fé, nada do que está escrito aqui é difícil viver. Pela fé, na esperança, na espera. Gente, imagina, ele usa Abraão como exemplo. Lá em Romanos 4 fala que secou o ventre da mulher, ele ficou avançado de idade. Agora ele recebe a promessa, porque esse texto está fazendo alusão quando ele foi lá e estava disposto a sacrificar Isaac. Imagina, agora ele está com a promessa na mão, agora vai lá no Monte Moriá e sacrifica o teu filho. Pensa. Pararam para pensar já? Porque o escritor de Hebreus, ele está fazendo alusão a esse texto exatamente, porque ele fala que ali mesmo, Deus não tinha por quem jurar. Deus ficou tão feliz com a resposta de Abraão, Deus ficou tão feliz com o que ele estava disposto para viver as promessas dele. Por isso que eu falo, não basta apenas querer, nós estamos dispostos. Agora quando Deus olha para Abraão, diz, olha, esse cara, ele foi além do que, ele está disposto até a matar o seu filho aqui para mim hoje. E quando Deus viu essa disposição, diz assim, olha, não tem por quem jurar, vou jurar por mim mesmo. Eu empenho a minha palavra, eu vou te abençoar, eu vou abençoar as tuas descendências. Eu não apenas estou dando a minha promessa a Abraão, eu estou dando a minha palavra, a minha garantia, e eu não minto. Vocês entendem? Quando ele viu a disposição, ele não viu, eu quero um filho, ficou tanto feliz, mas quando ele viu a disposição de Abraão, para viver tudo aquilo das promessas, ele disse, eu achei, cara, por isso ele se tornou pai da fé. Amém? Por isso que eu digo, gente, nada é impossível pela fé. Nada é impossível pela fé. Não estou falando coisas para nós nos oprimirmos, né? Eu também hoje, naturalmente, eu não tinha coragem de sacrificar o Ricardo ou sacrificar o Jeremias. Mas eu quero dizer que pela fé, o Senhor está nos revelando, entrando na atmosfera da fé, penetrando na esperança. Deus vai nos ensinando a ter fé, e uma fé sobrenatural, porque a fé é a fé de Deus. Deus teve tanta fé que deu seu filho Jesus para morrer por nós. Olha só, gente, isso é fé. Por isso tem a fé de Deus. Eu quero a fé de Deus, eu não quero uma fé humana, um crer baseado apenas nas coisas humanas, circunstanciais. A fé de Deus, nós precisamos pedir. Eu quero a fé que vem do Senhor, meu Pai. A perseverança nos capacita, e a esperança e a perseverança nos capacita a herdar as promessas de Deus. Mesmo que o sofrimento pareçam tão forte, mas quando nós perseveramos, apesar das circunstâncias, eles deveriam lembrar. Estou falando de Hebreus 10 ainda, quando ele fala, apesar das lutas, apesar das guerras, o intuito de Deus é que eles deveriam lembrar que Deus é fiel. Apesar de toda aquela perseguição, o escritor ele tinha um foco. Vocês precisam se lembrar que Deus é fiel. E nele, a esperança deles estavam seguras. A esperança nos dá segurança. Deus é fiel, gente. Volta um pouquinho antes, versículo 10. Olha que coisa linda. Só para entender. Esse texto é muito lindo, gente, de Hebreus. Gabriel, tu me inspira essa ministração. Tua ministração mexeu comigo, me inspirou essa ministração do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque Deus não é injusto. Como é que Ele pode se esquecer do trabalho
incansável de vocês por ele? Ou se esquecer do modo pelo qual vocês costumavam mostrar o seu amor por ele? Olha só que lindo. Deus não é injusto. Como poderá Deus se esquecer? Sabe, tudo aquilo que você fez para ele, faz para ele, ele não se esquece, gente. Não se esquece. Nós vimos isso nitidamente lá no livro de Esther. Mardoqueu, o tio de Esther, fez uma boa ação de avisar, todo mundo conhece essa história, que os eunucos estavam com uma trama para matar o rei Assuero. E depois de anos, aquele homem, no tempo certo, Deus sempre se lembra. No tempo certo, a promessa de Deus sempre cumpre. E naquele dia, um dia à noite, depois, não sei quantos anos depois, Deus faz aquele rei perder o sono. E manda os caras lá, os caras que liam, ele tinha os caras que liam as crônicas, que eram os registros da história ali, daquele império. E ele perdeu o sono e diz: olha, manda trazer os livros das crônicas e que leiam para mim. E Deus já botou no arquivo certinho, né? Qual parte deveria ler. No dia tal, do tal, um homem hebreu trazido cativo, chamado Mardoqueu, ajudou o rei, livrou o rei da morte, informando que seus eunucos estavam tramando. Eu quero abençoar esse homem. E nós conhecemos a história, que é muito linda, porque Deus não se esquece. Deus não se esquece, irmãos. Deus não se esquece. É nós que temos problemas de memória e nós precisamos restaurar a nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, porque Deus não se esquece. Nós se esquecemos, nós condicionamos muito as circunstâncias, sendo que lá na frente Deus já tem um caminho todo pronto e preparado para nós. Nós precisamos ter coragem de enfrentar os nossos desafios e dizer: lá na frente eu vou ver a glória de Deus, lá na frente eu vou ver Deus manifestar. Isso só vai contribuir para que eu conheça mais o caráter de Deus na minha vida. Mas nós paramos. Nós começamos a olhar ao redor as pessoas prosperar, nós começamos a olhar ao redor as pessoas comendo fora, nós começamos a olhar ao redor pessoas com celular novo, pessoas com carro novo, e nós começamos: Deus não está comigo. Quem falou que Deus te chamou para ter essas coisas? Essas coisas é um mimo de Deus. Aquilo que Deus tem é muito maior do que essas coisas, porque tudo passa, tudo é vaidade. É tanta vaidade, porque cada momento, a cada mês, a cada dia eles inventam algo novo para substituir aquilo, porque tudo aquilo que o homem cria é vaidade, não tem como alcançar, é vento. Mas Deus é fiel nas suas promessas. Então ele usa Abraão como exemplo, que não apenas queria, ele demonstrou o quanto ele queria. Esse texto nos encoraja a permanecer nas promessas de Deus. Esse texto não te encoraja a permanecer nas promessas de Deus? Esse texto ele tem como objetivo, Hebreus capítulo 6, capítulo 5 e 6, o livro todo, eles têm como um objetivo nos fazer firmes na esperança daquilo que Deus tem para nós. A nossa esperança vai nos ligar ao sobrenatural, nos liga ao reino do Espírito. Porque a esperança não é algo parado, a esperança não é uma espera parada, é uma espera em movimento. Peregrinou Abraão na terra que o Senhor havia lhe dado. Duas coisas imutáveis o Senhor nos deu: a sua promessa e o seu juramento. Ele empenhou tudo, gente. Nós precisamos quebrar esse engano do diabo, essa intimidação que nos faz tão medrosos, tão tímidos, tão incapazes, tão sem fé, tão sem esperança, tão sem se mover. Lembre-se que para entrar na terra, para entrar nas promessas de Deus, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso e você precisa estar animado. Pessoa desanimada não entra na promessa, pessoa nem entra. Como que vai entrar na promessa alguém desanimado? Um rio cheio, não é, Anderson? Como que eles iam entrar na promessa? Se no primeiro obstáculo um rio Jordão cheio, e depois uma muralha gigante diante deles,
gigantes habitando a terra. Acredite, se Deus se prometeu, Ele vai te capacitar para destruir todos os gigantes. Não há Jericó que fique de pé, não é o Jordão que vai te parar. Quem para somos nós, não crendo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe, que é real, que as suas promessas são reais, que o lugar que Ele preparou para nós é real, é verdadeiro, Ele existe, está mais ali na frente, e eu preciso perseverar, eu preciso ter esperança, se é que eu quero chegar lá. Nós precisamos mudar. Nós precisamos lançar a nossa incredulidade todos os dias no lixo e dizer: eu não pertenço mais a antigos rudimentos desse mundo. Antes eu não acreditava, antes eu era desanimado, antes eu não tinha fé, mas a morte, a ressurreição me transportou para um novo lugar. Hoje eu tenho um sumo sacerdote, hoje eu tenho algo que me liga ao reino do Espírito, a minha esperança. Deus não mente. Para que duas coisas, esse é o versículo 18, para que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Ele nos empenhou a sua palavra, o seu juramento, tenhamos firme consolação, nós, no que estamos pondo como refúgio a nossa esperança, que nós tenhamos consolação, firmes no Senhor, é nele que está a nossa esperança. Irmãos, os dias que nós vivemos são dias de intimidação, são dias que o diabo diz: não vale a pena ser igreja, não vale a pena vir ao culto, não vale a pena fazer, não vale a pena a sua fé, lance fora. Mas essa carta está dizendo que aquele que Deus é fiel, Ele não muda. Para aqueles que amam a Ele, para aqueles que querem continuar, para aqueles que querem chegar um dia lá no final, há uma esperança, há uma recompensa. As promessas de Deus são real. Não importa se aquelas pessoas estavam pegando fogo num dia, abandonaram a Deus, estão frias, deixe elas, ore por elas, mas persiga você, porque a salvação é individual. Um estará no campo, um será tomado, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. A primeira pessoa que tem que crer é você. A minha mulher não crê, então eu não faço. Gente, para com isso, creia por ela, sonhe pelos seus filhos, sonhe, seja ousado, declare, fale, eu quero. Toda uma nação abandonou a Deus. Josué se levanta, ele diz: olha, vocês querem andar segundo esses deuses dessa terra, vocês querem viver segundo os prazeres dessa terra, vocês podem viver, mas uma coisa eu digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não vou me prostrar a nenhum desses deuses. Não espere os outros fazer para você fazer, faça você, seja influência, seja luz. Não se anule, não se torne imprestável. Bom é o sal, para que sal? Mas se perdeu o sabor, para que mais serve? Não serve nem para a terra, mas serve para o lixo. É isso que Jesus fala para o montouro, porque não tem como se restaurar. Não pare nas pessoas que estão parando ao seu redor, não pare naquilo que seus olhos estão vendo, porque a fé é o firme fundamento, são uma das coisas que não se vê, mas se esperam. Para com a tristeza, para de olhar para as circunstâncias, para de olhar para a pessoa que está ao teu redor, para de olhar para a enfermidade, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e diga: eu creio em Ti, Jesus, me ajuda, Espírito Santo, chegar ao fim, me ajuda, Espírito Santo, chegar ao fim. Eu não quero ser daqueles que retrocedem, cuja tua alma não tem prazer, mas eu quero aquele que avança, avança para Ti. Isso é Páscoa, isso é Páscoa, é uma mudança na mente, a mente de escravo, a mente de fracassado, a mente do antigamente precisa morrer, para que a mente de Cristo seja colocada na nossa mente, e tenhamos esperança para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero falar um negócio para você, eu quero falar um negócio para mim: sem a mente de Cristo, nós não vamos conseguir viver. Na sua mente, na minha mente, nós vamos fracassar.
mas na mente de Cristo nós vamos ver. Porque Cristo, a Bíblia diz que quando estava pendurado, Ele não contemplava apenas aqueles homens, Ele contemplava todas as gerações. Porque a mente de Cristo vê além. Deus não te preparou para essa terra. Essa terra vai ser destruída, essa terra vai ser consumida. Tudo que está nessa terra, ele vai se acabar. Tem um fim, ela tem um fim, ela já está preparada. Tem um propósito, as coisas dessa terra, o fogo eterno. Até isso já tem propósito, já está destinado. Diga: Deus é fiel. Deus não muda os seus planos. Diga: Deus não muda os seus planos. A qual temos como âncora da nossa alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, a nossa esperança. Sim, como uma âncora forte, que mantém o navio na sua posição correta. Como uma âncora. Ele usa uma figura dizendo: olha, a esperança é como uma âncora forte, que mantém um navio na sua posição correta. A salvo da força dos mares e das correntes marítimas. São algo muito forte. Quem conhece de navio, de coisa marítima aí, sabe da potência que é o mar e como forte, né? E como que pode uma âncora manter um navio ali firme, não é verdade? Está dizendo, com a nossa esperança em Deus, nas suas promessas. Sabe, quando o Abraão estava ali esperando, com a esperança, quantas propostas: volta para Ur dos Caldeus, volta para a tua parentela. Não, eu não posso voltar, eu não posso ser mais aquele Abraão. Deus tem mudado a minha vida, eu preciso ir para frente. O meu lugar não é voltar mais para trás. Gente, não seja caranguejo. Caranguejo nem anda para trás, nem anda para o lado, né? Não volte para trás. Não retroceda, avance, avance. Deus tem um potencial, gente. Deus tem um potencial na sua vida. Não deixe o diabo dizer que você não tem. Não deixe o diabo aparecer com uma lista das suas condenações, do seu pecado. Cristo já cravou na cruz do Calvário. O Anderson ministrou nesses dias no culto de ceia, expondo a vergonha, todo o principado e potestade. Ele venceu. Mas olhe para Cristo, olhe para suas promessas. É verdade, eu olho para mim, muitas vezes digo: meu Deus, como que Deus vai construir? Como Deus confiou uma igreja para mim? Pastorear, ser um pastor? É impossível. Mas Deus, Ele olha além dos limites, Ele olha o potencial, Ele olha a semente que um dia Ele plantou dentro de nós. Tem semente boa dentro de você, irmão. Tem algo bom dentro de você que quer sair para fora. Tem um homem, uma mulher de fé. Você diz: mas eu sou tão cheio de fé. Não, acredite, existe uma mulher de fé aí dentro, sim. Gideão achou: tem um covarde aqui, como que vai ter um guerreiro, se é um covarde que está aqui fora? Não adianta, a semente de Deus, ela é maior que a semente da carne, ela é maior que a semente de Satanás. Se Satanás tem te feito medroso, acredite, Deus já te fez um guerreiro, um vencedor, porque é assim que Deus te vê. Não estou aqui como um pastor de pregação motivacional, estou aqui para falar da verdade central da Bíblia. Essa é a verdade de Deus para nós. Cristo é a nossa garantia completa da salvação e segurança. Irmãos, hoje quando Deus ministrava isso no meu coração, eu nem imaginei, gente, que eu tinha para que pregar a coisa de 10 minutos. Mas pelo Espírito, o Senhor quer que nós, essa geração, precisamos entregar a nossa mente hoje para Cristo. A mente de escravo, a mente do Egito. Nós precisamos atravessar o Mar Vermelho, deixar os nossos medos, deixar as nossas murmurações, deixar tudo do outro lado. Lembre-se que para entrar na promessa você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, você precisa ser animado. Essas são as garantias, não é verdade? Essas são as garantias que Deus pede para Josué. Diz: olha, você vai entrar sim, mas você vai precisar ser corajoso, você vai precisar ser forte, você vai precisar ser animado.
Chegou o dia. Hoje é o dia de você lançar fora o seu desânimo pela fé. Mas eu vou falar, são palavras lançadas ao vento? Não. Hoje Deus está injetando uma palavra de fé no seu coração. Libere ela em nome de Jesus. Porque se você olhar, eu vou falar isso, mas amanhã eu vou estar fazendo aquilo, gente. Olhe com os olhos de Deus. Ele nos capacita a vencer. Davi fala: o Senhor me adestra as minhas mãos para a peleja. Ele me capacita. Com Ele eu salto muralhas, com Ele eu destruo exército, com Ele. Tudo aquilo que é humanamente impossível, em Deus se torna possível. Deus conhece o nosso coração. Você é muito mais do que você imagina ser. Um dia eu fui alguém, agora eu não sou. Isso devia ser Moisés, um pensamento de Moisés. Um dia eu fui um príncipe no Egito. Tudo muito bem. Hoje, olha aqui meu estado, 80 anos. Imagina, velho no deserto, cuidando de ovelha. Talvez os dentes deles caíram, porque eu não sei se existia algum sistema de... Talvez a gente olhasse para ele hoje, para Moisés. A gente vê o Moisés tão lindo nos 10 mandamentos, né? Faz academia, bombado, né? Barbinha feita, né? Barbinha, cabelinho da hora. Talvez esse é o Moisés que vence, né? O padrão do mundo, né? Mas talvez se a gente fosse, eu encontrasse Moisés de verdade hoje, nós de verdade, gente, 80 anos, nós encontrar um Senhor que está desanimado, Salmo 90, que acha que a sua vida já acabou, é o seu salmo. E agora Deus aparece para ele e diz: eu tenho coisas grandes para fazer por ti. É quando toda a nossa força humana, todo o nosso jeito humano, toda a nossa capacitação humana morre. Surge aquilo que realmente nós somos para Deus. Eu só tenho uma vara seca, não importa. É com ela que você vai libertar o meu povo. Gente, um exército com poderio bélico ele dominava todo mundo da sua época. Com essa vara seca você vai livrar o meu povo. Por isso que Jesus diz: olha, para os seus discípulos, se um grão de trigo não cair na terra e morrer, cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. É porque nós precisamos dizer: Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Eu ainda desconheço o Ricardo que Deus criou, e eu preciso conhecer. Foi assim com vários homens da Bíblia. Se desconheciam a si mesmo. Jefté conhecia o cara que foi abandonado pelo pai, que os irmãos mandaram para a rua, que se tornou bandido, ladrão, assaltante de caravana, amargurado, decepcionado com todo mundo. Esse era Jefté, para ele. Mas para Deus era um libertador, um homem bom, um homem que ia trazer fim a toda uma sentença do inimigo sobre a sua nação. Deus tem coisas grandes para nós. Virá a ser 1000, e o menor de todos, uma poderosa nação. Esse é o mínimo de Deus. Esse é o mínimo de Deus para mim e para você. Sabe qual é o problema? Nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós olhamos para aqueles que fracassam e dizemos: se ele fracassou, eu sou um fracassado. Se ele fracassou, eu sou um fracassado. Gente, não se coloque no lugar do outro. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se ele venceu, eu venci. Você tem que falar assim, nós temos que falar: se ele venceu, eu venço. Jesus falou: no mundo tereis luta e aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. E se eu venci, vocês podem vencer. Deixe que essa palavra entre no seu coração. Entenda que Deus é fiel e Ele não precisa provar mais nada para nós. Ele já deu a sua promessa e o seu juramento, e Ele não mente. Você tem a promessa e o juramento de Deus. Não desista, não pare no meio do caminho, não deixe que as circunstâncias roubem. Se você está passando por esse problema, procure alguém, confesse, peça que ore por você, diga: fortaleça nesse momento o coração. Deixe Cristo te ajudar. Tenha a mente de Cristo.
O que Deus tem para você é coisas grandes. Se Deus te deu uma promessa, acredite, Ele também deu seu juramento. E aí está a mensagem dessa noite. Deus não muda os seus planos. Amém? Deus não muda os seus planos. Multiplique isso nas células. Amém? Tenho certeza que o Espírito Santo já falou até mais coisas do que eu já falei ao seu coração. Multiplique isso nas células. Amém? Multiplique, fale. Mesma coisa, Deus vai liberar unção e graça através da sua vida. Talvez num nível maior do que eu ministrei hoje aqui. Em nome de Jesus. Amém? Jesus é bom? Jesus é bom. É bom até demais. Glória a Deus, fica de pé. Eu acho lindo o poder da Páscoa de Cristo. Eu acho lindo essa força que a Páscoa tem. Eu acho lindo que essa informação que a Páscoa nos traz, essa carga de esperança, essa carga de encorajamento. Nós passamos ali pela frente da Igreja Católica de São Judas, tinha 2 faixas enormes, né? Ele ressuscitou e ele vive. É forte. A mensagem da Páscoa é uma mensagem forte, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que muda a condição se acreditarmos. Diga: Jesus é bom. Diga: Jesus é bom. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó: Ele não muda. Não estou ouvindo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Ele não muda as suas promessas. Os seus planos são imutáveis. O plano que Ele tem para o pastor Ricardo é imutável. Só não acontece se o pastor Ricardo não quiser. O plano que Ele tem para a Anne é imutável. O diabo pode fazer de tudo para tentar mudar, mas se a Anne perseverar, se a Anne tiver esperança, ela vai ver a glória de Deus. Deus tem um plano para a vida do seu Didi, é imutável. O diabo pode vir com vários decretos, com várias situações, pode vir querendo aumentar, não é verdade? O rei do Egito, sabe o que é? Aumenta a carga de trabalho, aumenta o tempo de trabalho, aumenta o número de tijolos que ele tem que construir, ponha jugo. Mas se ele esperar, se ele tiver esperança, ele vai ver a glória de Deus se manifestar. Porque Deus se manifesta na esperança. A esperança mostra quem somos, o quanto cremos, o quanto queremos, o quanto estamos dispostos. Ela nos liga ao sobrenatural, à âncora da nossa alma, e nos dá equilíbrio, nos dá controle. Mas quando vir uma situação ruim, eu não vou chorar, você vai chorar, mas a sua alma vai estar no lugar certo. Vai chorar no lugar certo, vai chorar da forma certa, vai se desesperar da forma certa. Ela vai expressar, porque a alma foi feita para expressar. Ela vai expressar, mas a forma certa, no lugar certo. Tenha esperança no Senhor. Oh meu Deus, oh Espírito Santo, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo fazer com você agora aquilo que Ele quer fazer, meu Deus.